Vamos um pouco mais aqui nessa jornada do conhecer-se a si mesmo. Um curso Milagres nos diz assim: olha, se você conhecesse a si mesmo, se você conhecesse, não ia ser necessário esse curso aqui de 800 páginas. Então a gente tem que caminhar nessa jornada de conhecer a si mesmo. E eu coloquei um post no canal falando um pouco mais sobre o que é o ego. Conhecer o ego, né, os conceitos do ego, faz parte dessa jornada de conhecer a si mesmo. Eu já gravei um vídeo recente. O ego deve evoluir ou morrer? Sugiro que assista o vídeo para compreender melhor esse sentido de ego de um curso Milagres. Mas aqui eu vou trazer um post que eu escrevi com base no curso Milagres para a gente refletir juntos. Deixa eu ler aqui. No UCEM, o 100 é um curso Milagres, a sigla de um curso Milagres. No UCEM, o ego é definido como um sistema de crença na separação, no medo, na culpa, na escassez, na incompletude e na morte. O ego, institui o que chamamos de autoimagem e assim impõe como veremos e agiremos em relação ao mundo e aos outros. Então, o ego é essa máscara que cria essa autoimagem na gente, né? Mas é uma escolha, veja, é um sistema de pensamento, tá? Um pacotinho, um sistema de pensamento, de crença, que institui uma autoimagem na gente e é como a gente vai olhar para o mundo. E é um pacotinho de crenças bem negativas, né? Escassez, medo, culpa, separação, tá bom? Aí eu coloquei aqui, o ego pode ser comparado a um software ou script, que quando executado, se manifesta na forma de análise, julgamento, comparação, correção, ataque, defesa, condenação. Então, olha só, eu comparei aqui o ego com um software, um script. Porque assim, num primeiro momento, eu disse que o ego é um pacotinho de crenças, é o que o curso Milagres nos diz. Mas o ego não é uma coisa tão estática, é uma coisa bem dinâmica. Num outro exemplo, no vídeo que eu dei, eu botei o exemplo do ego, já que é um sistema de pensamento, como esse óculos aqui, né? Um arquivo aqui, um arquivinho. E quando você executa ele, você colocou ele, e aí você já está aí empossado desses princípios de escassez, de medo, de culpa, né? Você se empossa disso, cria uma autoimagem e se relaciona o mundo através dessa autoimagem, né? Você vê o mundo através do viés do ego, do egoísmo, do egocentrismo, da escassez, tá bom? Só que assim, eu quis trazer essa alegoria de que ele é mais como um software do que uma coisa estática. Não é um arquivo do Word que está escrito lá escassez, medo, culpa. Tá mais para um software assim que você clica ali e ele já é quase um robozinho, um script ali, um robozinho que ele vai agir, vai interagir pautado nesses princípios de escassez. E como é que ele age? Como é que ele se manifesta? Por comparação, por análise, por julgamento, condenação, ataque, defesa, né? Ele está sempre atacando, defendendo, está sempre corrigindo. O curso Milagres diz assim, né? Que nossa função aqui não é corrigir as pessoas. Nossa função é perdoar, não é corrigir. Quando nós estamos corrigindo, nós estamos conectados com o ego, né? Nós estamos aqui empossados desse software aqui, tá bom? Então, nossa função não é corrigir as pessoas, é perdoá-las. Como assim perdoá-las, Leandro? Perdoá-las é não dar realidade às ilusões, tá? Perdoar é retirar nossas condenações, é aceitar e ver o Cristo na pessoa. Por trás do ego da pessoa, esse óculos, por trás do ego, reside o Cristo nela, tá bom? O Filho Santo de Deus, tá bom? O tomador de decisão que ora adormecido, em sonho escolhe um sistema de pensamento egóico e ilusório. Bom, vamos continuar aqui. Outra maneira de pensar o ego, bom, é vê-lo como um papel de um personagem previamente escrito. Imagina um papel lá escrito, ó, como é que vai ser esse personagem?
Você é um ator e vai ter que ler os papéis lá para ver as falas dele. Então o ego seria aquelas falas egocêntricas, egoístas, tá bom? Pautado na escassez. Então, vê como um personagem previamente escrito, o ego, o qual o ator do filme, o Cristo em nós, o Espírito em nós, a consciência, aqui, tomador de decisões em nós, qual o ator do filme, ou sonhador do sonho, porque a gente pode imaginar, ver esse mundo todo como um sonho, e tem o sonhador do sonho, aquele que dormiu, que é o Filho Santo de Deus, que adormeceu no colo do Pai e sonhou este sonho de julgamento. Então, um ator do filme, um sonhador, que escolhe interpretar este papel. Ele escolheu o papel aqui de ego, né, de separação, de medo, de culpa, de escassez. Ele escolhe. Sem perceber, o ator ou sonhador se identifica com esse papel, com essa autoimagem. Olha só, uma autoimagem. Sabe, a autoimagem, a imagem de escassez, de culpa. E se esquece que é o ator por trás. Então, o ator, esquece que é o Cristo, o ator diretor é o Cristo por trás do filme, por trás do sonho, o sonhador do sonho. Então, quando nós nos identificamos com esse software, nós nos esquecemos, entramos totalmente em amnésia sobre quem realmente somos. E vestimos essa máscara e vivemos por meio dessa máscara. Aí diz assim, na definição de Husserl, né, de Um Curso de Milagres, o ego não é a parte funcional e tomador de decisões que possibilita a vida do homem, pois este seria o espírito em nós, manifestado em forma de consciência. Então, para Um Curso de Milagres, na hora que ele vai definir o que é ego, bem diferente, um pouco, pelo menos diferente de outros conceitos de ego que tem no mundo, ele vai dizer, olha, o tomador de decisão, tá? Não é o ego. O ego é aquela imagem, tá bom? De escassez, né? Pautado pela escassez. Mas o tomador de decisão em si não faz parte do ego. Diferente, por exemplo, de outros conceitos, como Freud diz que o ego é a parte central da nossa personalidade. O ego seria o nosso próprio self, nosso próprio senso de existência. Então o ego incluiria aqui o tomador de decisões, para Freud, por exemplo. Mas aqui o Curso de Milagres, ele sempre ele dá um conceito diferente do senso comum para muitas palavras, para facilitar o nosso aprendizado. Então, lembre-se, para um Curso de Milagres, o ego não inclui essa parte funcional, esse tomador de decisão, mas ele sim é um sistema de pensamento. Então, eu disse aqui, portanto, o ego aqui não é uma entidade criada por Deus. O ego não é uma entidade criada por Deus, mas apenas representa uma escolha por um pacote de crenças ilusórias contrárias ao Espírito Santo. Então, gente, quando Deus nos criou, ele criou o Espírito, ele criou o Filho Santo de Deus. Deus não criou o ego. E o que Deus não criou não existe, portanto é uma ilusão, tá bom? Então, Deus teria criado, sim, o Filho Santo de Deus. Este Filho Santo de Deus, o Espírito, a nossa alma divina, né? Numa maneira que o curso fala, ele teria adormecido no colo de Deus, no colo do Pai, e sonhado um sonho egóico, tá bom? Mas agora ele tem o quê? Que despertar deste sonho, deixar de escolher o ego e escolher o Espírito Santo. E aqui eu continuo. A todo momento estamos manifestando uma entre duas escolhas. Ou seja, entre o ego e o Espírito Santo, que representa os nossos verdadeiros atributos do nosso ser, do nosso espírito. Que é a abundância, a inocência, a completude, a unidade. Então nós estamos sempre escolhendo entre esses dois. Ó. A todo momento estamos manifestando uma entre duas escolhas. A escolha do ego, na forma de pedido de amor, ou a escolha do Espírito Santo, que está sempre expressando amor. Então o ego está sempre pedindo amor, porque o ego é escasso, é incompleto, então ele está sempre pedindo complemento, pedindo algo para ser feliz, então ele está sempre pedindo amor. Na forma de violência, de ataque, de defesa, de condenação, é a forma dele pedir amor, inconscientemente, tá? Quando nós estamos vestidos do ego, nós estamos sempre pedindo amor.
na forma de violência. Quando nós estamos escolhendo o Espírito Santo, agora nós estamos expressando amor, porque o amor é o que nós somos e nós estendemos amor a tudo. É isso que é a nossa essência. Deus estendeu o amor e nos criou, né? Ele transbordou em amor. E nós também, nossa função e nossa natureza é estender amor. Então, quando nós estamos conectados ao Espírito Santo, nós estamos lembrando de quem realmente somos, o Cristo em nós, e estamos expressando amor. Quando estamos conectados com o ego, estamos pedindo amor. Sabemos que deixamos de escolher o ego. Quando é que a gente sabe que deixamos de escolher o ego, gente? Quando a gente para de ver passado em nós. Não existe passado, passado é ilusão. Quando a gente para de ver passado em nós e nos outros, não há passado, a gente está totalmente no presente. Aí sabemos que não escolhemos o ego. Quando abandonamos qualquer sentido de culpa, a culpa é tudo ideias do passado. Abandonamos qualquer sentimento de mágoa, tudo isso está no passado. E passamos o que aqui? A manifestar o perdão, a aceitação, a não resistência, a não defesa, a quietude de pensamentos, o descanso em Deus sem necessidade. Então é nesse jeito que a gente sabe que estamos escolhendo o Espírito Santo, não estamos escolhendo o ego. Então, gente, diante de uma situação da vida em que espera uma resposta de nós, né? E a gente tem que escolher, vamos escolher o ego ou o Espírito Santo? Então, a gente tem que responder uma demanda do mundo, um comentário no YouTube. Você vai responder com o ego ou com o Espírito Santo? Sabemos que abandonamos o ego quando nós nos manifestamos sem defesa. Somente as ilusões precisam de defesa. Quando a gente está sem ataque, sem resistência, nós estamos descansando em Deus, em total aceitação, sem condenação, sem julgamento. Como eu vou responder essa situação? Sem julgamento, sem condenação, na total aceitação de quem sou, de quem é meu irmão, na total unidade do meu ser, uno a tudo. Sem necessidade de defesa, sem necessidade de ataque. Como eu posso responder essa situação na minha vida? Em total presença, sem trazer o passado comigo, com ideias de culpa ou de mágoas. Nós não somos o que fizemos de nós neste mundo. Nós somos como Deus nos criou. Imutável e plenamente inocentes para sempre. Então a gente sabe que a gente abandonou o ego quando a gente está assim na aceitação. Quando a gente está no perdão. O oposto do perdão é o que? É o julgamento, a condenação. A gente não está aqui para corrigir as pessoas. Nossa função é perdoar, é não dar realidade a ilusões. Então é desse jeito que a gente sabe que não está conectados com o ego. Aí eu escrevi aqui. Nesse estado, né, fora do ego, nesse estado, nos reconhecemos um com tudo e vivenciamos a plena inocência, a abundância, a completude, vida e presença sem julgamentos, sem necessidade. Quando nós estamos conectados ao nosso ser, ao Espírito Santo em nós, não há necessidades. Nos sabemos completo, Deus já nos fez completo. Não temos nada, não precisamos de nada para nos completar. Não precisamos nos defender de nada, porque o nosso ser é inviolável, nós não podemos ser destituídos de nada e nada nos falta. Tá bom? Nesse estado, reconhecemos um com tudo, vivenciamos a plena inocência, abundância, completude, vida e presença sem julgamento. A esse estado o curso chama de instante santo. Então, gente, o instante santo é esse estado sem julgamento. É para esse lugar que você tem que ir quando você tem que responder uma questão do mundo. Você tem que adentrar ao instante santo, ao silêncio, à quietude, à aceitação, à abundância. Neste instante santo, às vezes dura 1 segundo, 2 segundos, espera a resposta do Espírito Santo. E aí você responde ao mundo, tá bom? No sentido contrário, sabemos que estamos escolhendo o ego quando guardamos o passado contra os outros e contra nós mesmos.
quando manifestamos condenação, resistência, quando estamos com senso de necessidade e atacamos e defendemos, quando analisamos e corrigimos as pessoas ao invés de aceitá-las e perdoá-las. Aí sim, gente, nós estamos então com o sistema do ego, né? Atacando, defendendo, julgando, condenando, né? Estamos aqui totalmente inconscientes, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre conhecer-te a ti mesmo, entendendo melhor essa máscara que é o ego, né? Essa parte dessa personalidade que a gente vivencia aqui. Vamos juntos.